Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala mais uma vez é a Prof. Mendes e hoje eu estou chegando com o vídeo de mecânica básica. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever no nosso canal da Autoescola, caso você não seja inscrito, para você ativar o sininho e, claro, deixar o teu comentário, comenta aí de qual cidade, de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esses vídeos. Então, esse é o vídeo de mecânica básica, já com as atualizações 2022 na parte de mecânica. Não tiveram muitas alterações, mas vai estar aqui o vídeo atualizadinho, seguindo a apostila página por página. Lembrando que façam as anotações exatamente como vão aparecer nesse vídeo. Todos os grifos, todas as marcações, todas as anotações. O nosso conteúdo de mecânica básica irá começar lá na página 138. Página 138. Introdução à mecânica básica. Ninguém aqui vai montar nem desmontar o motor, nem nada do tipo. Assim como nós vimos no conteúdo de primeiro socorro, são aqueles itens básicos, aqueles itens fundamentais para uma situação de urgência ou de emergência e um conhecimento básico em relação ao veículo de vocês. Então, página 138, introdução. Ter noções básicas de mecânica é muito importante, pois, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a sigla CTB, que é válida em todo o território nacional, os veículos deverão ser conduzidos em perfeitas condições de conservação, isto é, não comprometendo a segurança ou sendo reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes. Sem contar que se você transitar com o teu veículo defeituoso, mesmo danificando as vias, poluindo o meio ambiente, você poderá sofrer infrações e penalidades com relação a isso. Então, tem que ficar atento para manter o teu veículo em dia, em ordem, bem revisado, óleos, filtros, pneus, suspensão, para você não ocasionar um acidente, não poluir o meio ambiente e não gerar nenhum transtorno. Aí eu grifei mais alguns itens ali com relação primeiro à suspensão. Se, por exemplo, a suspensão tiver algum tipo de alteração sem a prévia regularização no Detran, vai girar suspensão. Se os pneus não oferecerem condições mínimas de segurança, é o que a gente chama lá do pneu careca. Se os pneus do teu veículo estiverem carecas, isso poderá sim resultar numa infração, além de resultar num acidente. Iluminação, com equipamentos do sistema de iluminação e de sinalização alterados ou mesmo defeituosos, também poderá gerar uma multa. Escapamento com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso. Lembrem-se que o catalisador, que nós já vimos lá no meio ambiente, vamos ver novamente aqui em mecânica básica, é um dispositivo que vai no escapamento e que serve para filtrar os gases. Ele é um item obrigatório em todos os veículos. Carro, moto, ônibus, caminhão, todos os veículos obrigatoriamente precisam ter o catalisador. Freios, buzina, limpador de para-brisa e lanternas são equipamentos obrigatórios e que deverão estar eficientemente e operando. Freio, buzina, limpador de para-brisa e lanterna. Limpador de para-brisa, pessoal, não é só o limpador de para-brisa. Precisa o limpador estar funcionando corretamente e ter a aguinha ali no reservatório, tá? Mesmo durante as suas aulas, durante o exame, você tem o dever, a obrigação de, quando começar a chover, ligar o limpador de para-brisa. Por quê? Para melhorar a tua visibilidade. Não precisa o instrutor mandar, não precisa o avaliador falar. Você tem que saber que começou a chover, é um dever, é uma obrigação do condutor acionar o limpador de para-brisa para melhorar a visibilidade. Conheça seu veículo. Então, aqui nós vamos pontuar alguns itens importantes e que poderão cair na prova. Para compreendermos melhor, vamos dividir o veículo em vários sistemas. Eu coloquei algumas numerações, que é exatamente a ordem que cai
com relação aos veículos. Então, alguns sistemas que fazem parte dos veículos automotores. 1. Sistema de suspensão. 2. Sistema de alimentação. 3. Sistema elétrico. 4. Sistema de iluminação, sistema de ignição. E 5. Sistema de lubrificação e também o sistema de arrefecimento e de escapamento. Eu coloquei os números para facilitar, mas vocês precisam grifar todos os que eu grifei ali, os que eu passei marca-texto. Sistema de alimentação, sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, escapamento, sistema elétrico e sistema de suspensão. E escrever, adicionar o sistema de iluminação e o sistema de ignição. Vou ler mais uma vez: sistema de alimentação, sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, escapamento, sistema elétrico, sistema de suspensão. E eu peço para vocês escreverem ali o sistema de iluminação e o sistema de ignição. Na sequência, nós vamos ao motor de combustão interna. Então, o motor de combustão interna é uma máquina termodinâmica na qual a mistura ar-combustível é inflamada. É inflamada dentro dos cilindros. E daí eu coloquei para vocês ali os sistemas básicos que compõem o motor de combustão interna: alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Anotem aí, vocês têm um espacinho ali na apostila, anotem. Eu coloquei um post-it ali para facilitar vocês visualizarem, mas marquem ali: alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. De alimentação, de ignição, de lubrificação, de arrefecimento e de escapamento. Aí ele vai falar sobre o princípio do funcionamento do motor. Bem no finalzinho ali, grifem, sendo a finalidade de um motor de combustão interna produzir movimentos de rotação por meio de explosões alternadas dentro de cilindros fechados, sendo a finalidade de um motor de combustão interna produzir movimentos de rotação por meio de explosões alternadas dentro de cilindros fechados. Então, alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Aqui ele vai mostrar para vocês na página 139 algumas partes do motor. Então, eu vou pedir para vocês grifarem, circularem e escreverem exatamente como está na página 139. Então, vocês vão grifar no canto esquerdo, cabeçote do motor, da direita, bem em cima, comando de válvulas. Lá embaixo, vocês vão circular bielas, virabrequim, vão escrever a palavra cárter, porque aí não tem, e vão circular o bloco do motor. Cabeçote do motor, comando de válvulas, biela, virabrequim, cárter e bloco do motor. Prosseguindo ainda na página 139, nós vamos ter o funcionamento do motor. Os motores funcionam através do princípio de combustão interna, onde a queima da mistura ar-combustível no interior dos cilindros provoca a força para gerar o movimento do veículo. Vou ler novamente. Os motores funcionam através do princípio de combustão interna, onde a queima da mistura ar-combustível no interior dos cilindros provoca a força para gerar o movimento do veículo. Então, ali vocês vão ter as válvulas. O carro normalmente vai ter 4 cilindros e vai ter 8 válvulas. Então, no caso, as válvulas, elas servem para permitir a entrada da mistura ar-combustível na válvula de admissão e deixa sair os gases resultantes da queima dessa mistura pela válvula de escape. Então, é pelas válvulas que vai entrar a mistura ar mais combustível
na proporção adequada para que o teu carro funcione. Então, aqui vocês vão ter os 4 tempos do motor. Então, no primeiro, vai ter a mistura do ar combustível, que é o tempo da admissão. No segundo, vocês vão ter o tempo de compressão, aonde a mistura está sendo comprimida. Na terceira, nós vamos ter o tempo de combustão e explosão, que é onde acontece a faísca da vela. E em quarto e último, o tempo de escapamento, onde os gases resultantes da queima, eles são liberados. Então, as válvulas que vão estar abertas vão ser a válvula 1 e a 4, e as que vão estar fechadas é a 2 e a 3. Então, nesse caso, nós vamos ter os 4 tempos do motor. É importante vocês lembrarem dos 4 tempos do motor: admissão, compressão, combustão e escapamento. Na qual que vai estar aberta ou fechada, não precisa vocês lembrarem, mas vocês precisam lembrar dos 4 tempos do motor: admissão, compressão, combustão e escapamento. Anotem aí no cantinho da página: admissão, compressão, combustão e escapamento. Admissão, compressão, combustão e escapamento. Seguindo para a página 140, agora sim, nós vamos ter o sistema de alimentação. Sistema de alimentação é o que faz a mistura ar mais combustível na quantidade adequada. Anotem aí: sistema de alimentação é a mistura de ar mais combustível. Vão ter 2 sistemas: carburador e injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos. Tem até o desenho ali, ó: carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos. Vou repetir novamente: sistema de alimentação é o sistema responsável por fazer a mistura ar mais combustível na quantidade adequada. Então, você cai lá, o que o sistema de alimentação faz? Ele faz a mistura do ar mais o combustível. Quais os sistemas de alimentação? Carburador e injeção eletrônica. E ainda pode cair uma outra questão contando que nos carros mais antigos usava-se o carburador, que nos carros mais modernos é substituído pela injeção eletrônica. Então, sistema de alimentação é o que faz a mistura ar mais combustível. Vai ser o carburador e a injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos. Sistema de alimentação é o que faz a mistura ar mais combustível. Nos carros mais antigos, o carburador; nos carros mais novos, a injeção eletrônica. Mais uma vez para reforçar: sistema de alimentação é o que faz a mistura do ar mais combustível na quantidade adequada. Ar mais combustível é igual a alimentação. Sistemas de alimentação: carburador e injeção eletrônica. Sistemas de alimentação: carburador e injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos. Carburador nos carros mais antigos, injeção eletrônica nos carros mais novos. Na sequência, teremos o sistema de arrefecimento ou de refrigeração. Esse sistema ele é composto basicamente pelo radiador, pela bomba de água e pelo depósito de expansão do radiador. Sistema de arrefecimento ou de refrigeração: o controle da temperatura do motor é feito pelo sistema de resfriamento ou arrefecimento. O líquido de arrefecimento circula sob pressão por todo o interior do motor. A bomba de água é o componente encarregado de forçar a circulação de água entre o motor e o radiador. A bomba de água é o componente encarregado de forçar a circulação da água entre o motor e o radiador. Atenção, pessoal, grifem aí: não remover a tampa do reservatório
enquanto o motor estiver quente, pois você poderá sofrer queimaduras graves. E ainda, o radiador realiza as trocas de calor entre o ar e a água, mantendo o motor e seus componentes em uma temperatura ideal de funcionamento. Quem vai fazer esse controle da água vai ser a válvula termostática. A bomba de água vai empurrar, vai forçar, vai pressionar a água e a válvula termostática é o que vai abrir e fechar a circulação da água. Reforçando então, sistema de arrefecimento, radiador, bomba de água, depósito de expansão do radiador. Sistema de arrefecimento, radiador, bomba de água e depósito de expansão do radiador. No radiador ainda vai uma mistura de água mais etileno glicol. Água mais etileno glicol no radiador, que nós conhecemos popularmente como aditivo de radiador. Na página 141, nós vamos ter o sistema de lubrificação. Para que serve o óleo do motor, o óleo de caixa, o fluido de freio, o óleo de direção hidráulica? Para reduzir o atrito entre as peças em movimento. Principalmente quando a gente fala do motor, da caixa e da direção hidráulica. O sistema de lubrificação, os óleos do motor, eles reduzem o atrito entre as peças em movimento. Então, a função básica do óleo de motor é lubrificar as partes móveis do motor. O óleo ou o sistema de lubrificação, ele vai lubrificar as partes móveis do motor. A circulação do óleo do motor, grifem aí. O óleo lubrificante é impulsionado sob pressão até os componentes internos do motor, aliviando assim o atrito entre as peças e lubrificando suas partes móveis. Então, o sistema de lubrificação ele vai reduzir o atrito entre as peças em movimento e também diminuir um pouco a temperatura do motor juntamente com o sistema de refrigeração. Então, mais uma vez, circulação do óleo no motor. O óleo lubrificante é impulsionado sob pressão até os componentes internos do motor, aliviando assim o atrito entre as peças e lubrificando as suas partes móveis. Com relação ao óleo do motor, vocês precisam saber ainda que existe sim um pequeno desgaste, uma pequena queima desse óleo do motor. Inclusive, no manual do proprietário do veículo até vem algumas observações com relação a isso. Então, se sumir lá uma quantidade pequeníssima de óleo, não se preocupem, porque isso é normal em algumas marcas, tá? Então, se cair essa questão na prova, pode marcar que é normal existir esse desgaste, esse gasto de óleo em algumas marcas, mas é um gasto bem pequeno mesmo. E aí, vocês têm o desenho de uma vareta de óleo. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar no carro de vocês, da mãe, do pai, do irmão, do namorado, do vizinho, essa varetinha é onde vai indicar se o nível de óleo está dentro do padrão ou não. Ele vai ter a marcação do mínimo e do máximo. Ele terá que ficar entre esta marcação de máximo e de mínimo. Não pode ficar acima e também não poderá ficar abaixo destas marcações. E ele ainda diz o seguinte: a pressão do óleo do motor é indicado no painel pelo manômetro. Manômetro é aquela lâmpadazinha ali, aquela chaleirinha que parece que tem uma gotinha escapando. Aquele dali é o marcador do óleo do motor. Se ele acender, se ele piscar por qualquer motivo, aconselho vocês a parar e procurar um mecânico, uma oficina, algum lugar especializado, mas jamais, em hipótese nenhuma, tentar abrir capô, tentar abrir a tampa do radiador, nem verificar o nível do óleo se tiver com qualquer lâmpada vermelha acesa no painel. O vermelho no painel, ele está indicando perigo, ele está indicando que tem alguma coisa muito errado com o teu carro, então é melhor evitar de mexer para vocês não acabarem se machucando. Página 142, nós vamos falar do sistema de escapamento. Então, nós vamos ter silencioso traseiro, intermediário, tubo coletor, mas o que é essencial, é fundamental nós sabermos
Com relação aos componentes de um escapamento, é o catalisador. Grifem e anotem aí. O catalisador, ele reduz a poluição dos gases, ou exatamente como cai na apostila, filtra os gases. O catalisador, grifem ali, escrevam, o catalisador filtra os gases. O silencioso, intermediário e traseiro, ele reduz o barulho, ele reduz o ruído, mas quem é responsável por filtrar os gases é o sistema do catalisador, é essa peça ali. Tanto o catalisador quanto o escapamento, eles são itens obrigatórios nos veículos. Então, página 142, componentes de um escapamento. Catalisador, ele vai reduzir a poluição dos gases. O catalisador vai filtrar os gases. Ele é um item obrigatório. Enquanto o silencioso, traseiro e intermediário vão reduzir o barulho, que são também itens obrigatórios nos veículos automotores. Continuando um pouquinho mais abaixo, grifem aí também. Se o veículo apresentar ruídos em excesso no escapamento, é sinal de silencioso danificado. Revise imediatamente, evitando a poluição sonora e multas. Então, o silencioso traseiro e intermediário vai reduzir o barulho, evitando a poluição sonora, e o catalisador irá filtrar os gases, evitando a poluição do ar. Catalisador, os gases, evitando a poluição do ar, e o silencioso, intermediário e traseiro vai reduzir o barulho, evitando a poluição sonora. Na sequência, teremos o sistema elétrico. O sistema elétrico é composto basicamente pela bateria, principalmente por ela. É ela que tem as 3 questões que podem cair com maior frequência para vocês. Primeiro, a única função da bateria é armazenar e fornecer energia. E a manutenção da bateria que será feita com água destilada. Então, o sistema elétrico é o que fabrica a energia. Quem que fabrica a energia? A bateria, dínamo / alternador. Escrevi na apostila de vocês, ali em cima do sistema elétrico, fabrica energia. Quem que fabrica a energia? A bateria, dínamo / alternador. Grifem também, o sistema elétrico é composto basicamente por bateria, que é o que armazena a energia, chave de ignição, distribuidor, vela e bobina. Nos motores a álcool ou a gasolina, a eletricidade é responsável pela ignição e iluminação. Notem que eu risquei, eu tirei fora os acessórios e troquei por iluminação, porque na prova cai exatamente assim. Nos motores a álcool ou a gasolina, a eletricidade é responsável pela, 2 pontinhos, resposta, ignição e iluminação. Bateria é um componente que acumula energia elétrica. Bateria é um componente que acumula energia elétrica. Ao realizar a manutenção periódica da bateria, do tipo convencional, né, a mais antiguinha, deve-se verificar o nível de água destilada, completando se necessário. Então, falou em sistema elétrico, bateria, dínamo / alternador. Falou em bateria, primeira função dela é armazenar energia. Armazenar e fornecer energia, ou armazenar e fornecer corrente elétrica. Essa é a função da bateria. A manutenção dela será feita com água destilada. Bateria, armazenar e fornecer energia ou corrente elétrica. Manutenção com água destilada. Vou repetir mais uma vez para gravar mesmo. Bateria, armazena e fornece energia elétrica. Manutenção, água destilada, certo? Então, função, armazenar e fornecer corrente elétrica, e a manutenção vai ser feita com água destilada. Na bateria, água destilada. No radiador, água com etileno glicol. Não confunda uma coisa com a outra. Radiador, água com etileno glicol, que a gente conhece popularmente como aditivo de radiador.
e na bateria, água destilada. E a função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica ou energia elétrica. Prosseguindo, página 143, página 143, nós vamos ter a vela. A vela tem a função em seus eletrodos de soltar fortes centelhas elétricas, ou seja, faísca. Vela é igual a faísca. Ela quem vai dar a faísca lá dentro do cilindro, fazendo explodir, fazendo o teu carro ter força. A bobina, ou ignição eletrônica, é a que transforma a corrente de baixa voltagem em corrente de alta voltagem. Então, a bobina, ela transforma. A vela é responsável pela faísca e a bobina é responsável por transformar. Tem uma questão que cai exatamente isso. Qual a função da vela e a função da bobina? A vela é responsável pela faísca, enquanto a bobina, ela vai transformar a baixa voltagem em alta voltagem, ou transformar a corrente elétrica. A vela é responsável pela faísca, vela, faísca, vela, faísca, enquanto a bobina vai transformar. Bobina, transforma. Vela, faísca, bobina, transforma. Vela, faísca, bobina, transforma. Um pouquinho para baixo, nós vamos ter o alternador ou gerador, que a função básica é: a função do alternador é fornecer à bateria uma corrente elétrica de intensidade suficiente para recarregá-la. Então, é o alternador quem vai fazer a energia que a bateria armazena. Lembra que nós vimos na página anterior? O alternador, ele vai fazer a energia que a bateria vai armazenar. Essa próxima, grife aí porque está caindo bastante. Quando a luz da carga da bateria estiver acesa no painel, pode ser uma indicação de que a correia que liga o alternador ao motor se rompeu. Grifem aí, por favor. Quando uma luz da carga da bateria estiver acesa no painel, pode ser uma indicação que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. E outra, com relação ao fusível ou não funcionamento das luzes do veículo, pode ser que o fusível está queimado ou a bateria não tem carga. Tem uma que cai de uma lâmpada que está piscando devagar e a outra que está piscando rapidamente. Isso é apenas sinal de que existe uma lâmpada queimada e que está sobrecarregando a outra, por isso que a outra tem que acabar piscando lá bem rapidinho. E no finalzinho ele vai falar do velocímetro. O velocímetro é um item obrigatório em todos os veículos automotores. O velocímetro tem a função de indicar a velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo. Velocímetro vai dar o desenho do velocímetro e vai perguntar em qual veículo que ele é obrigatório. Ele é obrigatório em todos os veículos automotores. É o velocímetro que tem a função de indicar a velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo. Prosseguindo, página 144, página 144 da apostila, sistema de transmissão. Como o próprio nome já diz, ele vai transmitir alguma coisa. Então, o sistema de transmissão. Os motores dos veículos produzem energia mecânica que chegam nas rodas através do sistema de transmissão. Grifem, anotem, escrevam essa frase, porque essa frase cai com uma frequência bem grande. E a pergunta é exatamente assim: os motores dos veículos produzem energia mecânica que chegam nas rodas através do sistema de transmissão. Essa é a resposta correta, sistema de transmissão. A transmissão ela é composta por embreagem, caixa de câmbio, eixo, cardan, diferencial e semi-eixos. A transmissão é composta por embreagem, caixa de câmbio, eixo, cardan,
diferencial e semi-eixos. Então, ali no carro ele está mostrando para vocês aonde que fica a caixa de câmbio, aonde que fica a embreagem, o eixo cardão, o diferencial e os semi-eixos. E aí tem a função da embreagem. Qual que é a função básica da embreagem? Ligar e desligar a força motriz do restante do motor. Essa é a função básica da embreagem. Então, a embreagem é composta basicamente de um platô e disco, possui a função de permitir que as marchas engrenem no eixo de transmissão. E a pergunta vai ser assim: a embreagem que está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças tem por função? E resposta vai ser o que eu escrevi ali: ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. Ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. Na sequência, nós teremos o sistema de direção. Então, o sistema de direção é composto por volante, varão, terminais, caixa de direção e barras de direção. Sistema de direção é composto por volante, varão, terminais, caixa de direção, barra de direção. Volante, varão, terminais, caixa de direção e barras de direção. Seguindo para a página 145, teremos o sistema de suspensão. A suspensão é composta basicamente por molas, amortecedor e braço da suspensão, exatamente como mostra ali na figura. A suspensão é composta basicamente por mola, que é aquela peça vermelhinha, o amortecedor, que é aquela peça que está dentro da peça vermelhinha, e o braço de suspensão, que é aquela que está ali na transversal, do ladinho do disco de freio. O objetivo da suspensão é absorver os impactos da roda do veículo com o solo. O objetivo da suspensão é absorver os impactos da roda do veículo com o solo. Pessoal, cuidem para vocês seguirem todas as anotações, todos os grifos, todos os marca-texto aí, porque tá marcado exatamente o que cai com maior frequência lá na prova do Detran, para o próprio bem de vocês e também para poder liberar a informação de presença da aula de vocês. Na sequência, ele vai falar que ruídos e má estabilidade do veículo são sinais de problema na suspensão. Ruídos e má estabilidade do veículo são sinais de problemas na suspensão. Lembre-se ainda, grifem aí, direção e suspensão são os sistemas responsáveis pela função de manter a estabilidade de um veículo em deslocamento, nas retas e curvas e, em mau estado, pode gerar o capotamento nas frenagens e nas curvas, exatamente. Suspensão, molas e amortecedores em mau estado, eles podem sim gerar inclusive o capotamento do veículo de vocês nas frenagens e também nas curvas. Então, molas, amortecedores e suspensão sempre em excelente estado. Sistema de freio. Bom, existem dois sistemas de freio e existem dois tipos de freio. Bom, sistema de freio é o sistema que está lá na roda. Então, vocês vão ter o freio a disco, que é esse desenho de cima. Geralmente tem nas rodas dianteiras dos veículos, nas rodas dianteiras do veículo, tá? E o freio a tambor, que geralmente vai ser na roda traseira do veículo. Freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira. Tem inclusive uma questão que cai perguntando, né? O freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira, que a frenagem vai ser maior na dianteira e menor na traseira. Ou que a frenagem vai ser menor na traseira e maior na dianteira. Por quê? Coloque aí, freio a disco, mais eficiente. Freio a disco, mais eficiente. E tem também aqueles carros que tem freio a disco nas 4 rodas, tá? Aí nós vamos ter dois tipos de freio. Nossa, professora, como assim? Bom, nós vamos ter o freio do pé, como o próprio nome já diz, é o freio que você pisa com o pé, usado com o veículo em movimento. É o pedal do freio, tá? Esse pedal do freio a gente chama de freio de pé. Não é que você vai frear de pé, que você vai frear usando o pé.
E aí você vai ter o freio de mão, que você vai frear usando a mão. Exatamente, freio de mão. Você irá acionar a alavanca do freio de mão utilizando a mão, conhecida como freio de estacionamento, utilizado com o veículo parado em descidas e subidas. Então, o freio do pé, que é usado com o pé, ele é usado com o veículo em movimento, para reduzir uma velocidade, para reduzir uma marcha, enfim, para parar o carro, você usa o freio do pé quando ele está em movimento. E o freio de mão, que é o freio que você usa com a mão, que é aquela alavanquinha que tem ali entre os dois bancos, você sempre vai puxar sem forçar demais, sem forçar além, e para soltar você vai empurrar aquela, ela tem uma bolotinha, um botãozinho na ponta. Então você vai apertar para descer ela. Mas para puxar, você vai só puxar sem apertar nada. Vai puxar de leve, sem forçar demais, sem forçar além do necessário. O freio de mão, conhecido como freio de estacionamento, utilizado com o veículo parado em descidas e também em subidas. O funcionamento do freio a disco, ele depende do fluido de freio e do estado dos discos, pastilhas, lonas e tambores. O freio, em geral, ele vai depender do fluido de freio. Então, se o teu fluido de freio tá baixo, ou mesmo você viu que tem algum tipo de vazamento, é bom você ficar atento, porque pode ter algum problema e você acabar ficando sem freio. Tanto é que tem uma questão que fala justamente do fluido de freio. Se o fluido de freio tá baixo, é sinal de que tem algum problema, algum vazamento, e assim por diante. Então, você vai ter o freio a disco, que geralmente é na dianteira, freio tambor, que geralmente é na traseira, freio do pé, você vai acionar com o pé, para o veículo que está em movimento, e o freio de mão, que você vai acionar com a mão, que é utilizado quando o carro está parado. E aí tem um sistema chamado ABS. É um sistema que se diz que é o Anti-Lock Brake System, ou seja, é um sistema anti-bloqueio de freios. Por quê? Se você tem um carro convencional que não tem freio ABS, você juntar o pé no freio, a roda vai travar. Ela não vai frear, ela não vai girar, ela vai travar. Agora, se teu carro tem esse sisteminha do ABS, o ABS ele tem a função de evitar o travamento das rodas nas mais intensas aplicações de frenagem. Você pode frear com os dois pés, que ele não vai travar. Diferente do freio a disco convencional, se você der uma pisada um pouquinho mais forte, uma pisada além, ele vai travar as rodas. Então, o ABS tem a função de evitar o travamento das rodas. Seguindo em frente, agora na página 146, nós vamos falar do sistema de rodagem. O sistema de rodagem é basicamente o pneu. O pneu, gente, é o único contato do teu carro com o solo. O único contato, a única forma de aderência é através do pneu. É por isso que é tão importante que o teu pneu esteja com os sulcos suficientes, ele não esteja careca, que ele esteja bem calibrado, nem para mais, nem para menos, porque isso vai evitar sérias dor de cabeça. Bom, sistema de rodagem, basicamente os pneus. Os pneus são compostos por, gente, anotem isso, porque teve algumas provas que caíram essa questão. Os pneus são compostos por carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Os pneus são compostos por carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Seguindo, grifem aí, os pneus devem estar sempre calibrados conforme a orientação do fabricante para uma maior segurança. Não é o que o cara do posto acha que é, ou o que o vizinho acha que é, ou o que alguém acha que é. É exatamente o que está lá no manual do usuário. Ah, professora, mas meu carro é mais antigo, não tem manual do usuário. Olhe na lateral interna da porta, olhe na lateral não, olhe dentro ali da abinha onde abre o tanque para colocar o combustível. Naquela janelinha ali, geralmente tem um adesivo indicando qual que é a calibragem correta, senão você vai lá, joga no Google o modelo do teu carro ou qual é o tipo de pneu que você tem no teu carro, né, que ele vai dar para você a calibragem correta.
Para maior durabilidade dos pneus, devemos realizar o rodízio regularmente. Então, a calibragem deverá ser feita semanalmente, sempre de manhã, com os pneus frios, ou seja, antes de vocês rodarem com ele. E não esqueçam que vocês têm quantos pneus? 5. 5 pneus. 4 que estão rodando, mais o pneu reserva. Então, falou em calibragem, é de manhã, é com o carro ainda frio, com os pneus ainda frios. Falou em rodízio. O rodízio não é rodízio de pizza, não, mas é quase a mesma coisa, porque é uma troca. Você vai trocar os pneus da frente com os pneus de trás. O rodízio em pneus do mesmo lado deverá ser feito a cada 10.000 quilômetros. Por quê? Para equilibrar o desgaste. Normalmente, os veículos que têm tração dianteira, os pneus dianteiros é o que comanda o carro. Então, ele vai ter um desgaste bem maior que os pneus que estão lá atrás só acompanhando o fluxo. Então, o que vai acontecer? Para equilibrar esse desgaste, e na condição de você rodar 30, 40 mil, os pneus dianteiros estarem carequinhas já e os de trás estarem novos, é aconselhável fazer o rodízio a cada 10.000 quilômetros, trocar os dois pneus dianteiros com os pneus traseiros, pneu da esquerda com a esquerda, pneu da direita com a direita. Então, tanto a calibragem quanto o rodízio, ele vai economizar combustível, porque rodar com o pneu murcho ou com o pneu com calibragem excessiva, ele aumenta o consumo de combustível, porque o teu carro ele vai rodar mais pesado e vai sim aumentar o consumo de combustível. Então, pneus calibrados e o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Anotem ainda que o limite de segurança de um pneu é de 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos da bandagem. O limite de segurança de um pneu é de 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos da bandagem. Que aqueles desenhos, aquelas ranhuras lá que tem. Aquilo lá serve para escoar água, para evitar que numa quantidade excessiva de água o teu carro venha aquaplanar. Então, eles não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade. Como eu citei anteriormente para vocês, verifique a pressão dos pneus regularmente, especialmente antes de viagens longas, de acordo com as recomendações do fabricante. Faça a calibragem com os pneus frios, não esqueça que na verdade não chama-se step, mas sim pneu reserva. O pneu reserva deve ser mantido com uma pressão ligeiramente maior do que a normal, pois costuma perder a pressão com o tempo. Então, calibragem semanalmente, sempre com os pneus ainda frios, e quando falarmos em rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Na sequência, ele vai falar um pouquinho para vocês da estrutura dos veículos, do monobloco, da longarina. Claro que a gente não vai entrar nesse assunto, até porque é um assunto um pouquinho mais complicadinho, não vai cair na prova. Então, a gente vai só ver que tá aí na apostila de vocês, mas a gente vai passar batida nessa parte da estrutura dos veículos. Prosseguindo, página 147, nós vamos ter o dispositivo chamado airbag. O airbag é uma bolsa de ar que infla em caso de colisão para proteger o motorista e o passageiro de bater contra o volante, bater contra o veículo no geral. Então, o airbag nada mais é que uma bolsa de ar que infla em caso de colisão para proteger o motorista e o passageiro. Em caso de forte impacto, o sistema de airbag é ativado, inflando em milésimos de segundo, ou seja, é muito rápido, é num piscar de olhos. A partir de 2014, o airbag para condutor e passageiro do banco dianteiro e o sistema ABS, que nós vimos lá atrás, né, que é o antitravamento das rodas, passam a ser equipamentos obrigatórios para todos os veículos novos vendidos no Brasil. Não vai cair na prova, mas é importante saber que de 2014 para cá, tanto o ABS quanto o airbag são itens obrigatórios em todos os veículos que saem novos de fábrica. Prosseguindo, nós vamos ter o painel de instrumentos. Gente, é muito importante vocês conhecerem, vocês entenderem o que significam todas essas simbologias no painel. Não é só pegar o carro, abastecer e sair por aí dirigindo. Vocês têm que ficar atentos aos sinais do veículo, à vida do veículo, tá? Então, como que vocês vão ver tudo isso? A partir do painel de instrumentos. Claro que nós não vamos ver todos eles, nós vamos ver os mais importantes,
os que vocês vão precisar para o dia a dia e também os que vocês vão precisar para a hora da prova. O primeiro deles, que cai com uma frequência assim mega absurda, é o termômetro. Para que serve o termômetro? Gente, é o mesmo princípio do termômetro de casa. Sabe aquele termômetro que a mãe, que a avó e que a gente usa para medir a temperatura? É este mesmo termômetro que tem no veículo de vocês. A única coisa, vocês não vão ficar tirando e colocando o termômetro, ele é um item fixo no carro. Mas ele serve para quê? Para medir ou para indicar a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então, para ver a temperatura, para ver o sistema de arrefecimento, o que vocês vão usar? Vocês vão usar o termômetro, então vai cair lá a questão para vocês. Para fazer a verificação da temperatura do motor, qual instrumento vai ser usado? O termômetro. O termômetro, gente, é aquele ali bem na esquerda, onde tem literalmente o desenho de um termômetro e tem um ponteirinho indicando de 90 a 130. A temperatura normal, ideal do motor é ficar entre 90 graus, ou seja, bem nesse meio. Se tiver um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, é normal. O que não pode é ficar muito acima ou muito abaixo. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Tirem um print dessa tela, tirem uma foto da apostila, gravem, levem isso com vocês, porque vocês vão utilizar muito esses instrumentos até vocês se habituarem, vocês se acostumarem e isso ficar automático. Então, vocês vão ter ali o manômetro, que eu já expliquei para vocês anteriormente, que é o que vocês vão verificar a pressão do óleo, tá? Se ele piscar ou acender porque tem alguma coisa errada. Vocês vão ter o velocímetro, que é um item obrigatório em todos os veículos automotores. Vai cair lá a questão dando o desenho do velocímetro e perguntando, né, em qual veículo que esse instrumento é obrigatório. É obrigatório em todos os veículos automotores. Aí vocês também vão ter o indicador de nível de combustível. E daí, bem na direita, nós vamos ter algumas luzes. Primeiro, o farol baixo e o farol alto. Gente, farol baixo vai acender na cor verde, farol alto vai acender na cor azul. Então, se você viu uma luz azul estranha no teu painel, cuida, presta atenção, porque você tá com o farol alto ligado e você pode prejudicar os demais condutores, ofuscar a visão dos demais condutores. Um pouquinho para baixo, vocês vão ter a luz intermitente da advertência, que vai piscar em vermelho no teu painel. Nesse caso, tá ali do lado para baixo do manômetro, ali na esquerda. Então, se tiver qualquer alerta, precisar fazer uma frenagem brusca, vocês vão ligar a luz intermitente vermelha, vocês vão ligar o alerta. Daí, um pouquinho ali para baixo, vocês vão ter as luzes de freio de estacionamento. Gente, vocês vão ter duas situações que vocês poderão encontrar a luz de freio de estacionamento. Vai estar esse formato do P ou o formato de um ponto de interrogação, não, de exclamação. Então, essas duas lâmpadas indicam o freio de estacionamento, o freio de mão, que nós aprendemos ali atrás, que o freio de mão é aquele que a gente puxa literalmente com a mão. Então, ou ele pode acender nessa letra P, em vermelho, ou ele pode acender nesse ponto de exclamação. Gente, toda vez que vocês puxarem o freio de mão, essa luz vai acender. A hora que vocês soltarem, essa luz vai apagar. Puxou, ela acende, soltou, ela apaga. Ah, professora, mas e se ela ficar acesa? Teu freio de mão tá puxado. Ah, professora, mas eu soltei o freio de mão e ela continua acesa. Aí é porque provavelmente esteja com o fluido de freio baixo. Mesma coisa acontece se nas curvas, subidas e descidas, uma dessas duas lâmpadas piscar. É sinal de que o fluido de freio está baixo. E bem no meio nós vamos ter o indicador de carga da bateria também em vermelho. Extintor de incêndio. Gente, extintor de incêndio não é obrigatório, mas tem um detalhe. Se você tiver ele no teu carro, ele tem que estar dentro do prazo de validade. Ele não pode estar inoperante, não pode transportar ele porque você acha bonita a cor dele. Se você tem um extintor, ele tem que estar dentro do prazo de validade. Não é obrigatório, não é. Mas, se você tiver ele dentro do teu carro, tem que estar dentro do prazo de validade. Infelizmente, você poderá ser multado por isso. Página 148, o extintor, né, que estava sendo usado por último, ele não é mais obrigatório nos veículos utilitários, mas o extintor de incêndio, grifem aí, ele é opcional para automóveis utilitários, caminhonetes, caminhonetas e triciclos de cabine fechada. Porém, ele é considerado um item obrigatório somente para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos
e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Então, o automóvel, utilitário, caminhonete, caminhoneta, triciclo, moto, ciclomotor, não é obrigatório. Agora, caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e veículos destinados ao transporte de inflamáveis, líquidos, gasosos e também todos os veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros precisa ter e, claro, precisa estar dentro do prazo de validade. Como combater um princípio de incêndio? Gente, tem uma questão que cai com uma frequência absurda e os alunos erram. Ele vai dar 4 números romanos para vocês. Primeiro número romano diz que o extintor está no vermelho. Gente, se está no vermelho não serve para nada. Para que serve uma conta bancária no vermelho? Óbvio que para nada. Está zerado, não tem nada. É o mesmo princípio do extintor de incêndio. Se o ponteiro do extintor de incêndio está no vermelho, ele está vazio, ele está zerado, ele está no negativo, ele não tem nada. Os outros 3 itens vão estar corretos. Primeiro, como que você vai utilizar o extintor? Na base das chamas, forma de leque, vários ao mesmo tempo. Esta é a maneira correta. Você irá direcionar o extintor na base das chamas, irá fazer sempre formato de leque e, se possível, usar vários extintores ao mesmo tempo. Então, se cair essa questão, 4 números romanos. Primeiro número romano, o extintor está no vermelho. Se está no vermelho, está vazio, está zerado, não serve para nada. Depois, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Usar na base das chamas sempre, certo? Em forma de leque e, sempre que possível, vários extintores ao mesmo tempo. Seguindo, página 149, ele vai falar um pouquinho das noções de mecânica básica para motocicletas. A gente não vai abordar muitos pontos, até porque é uma mecânica mais simples que a mecânica de um carro. Mas nós precisamos lembrar que o sistema de transmissão transmite a potência do motor para as rodas. No caso da moto, para a roda traseira. O carro, o automotor, ele tem a tração na roda dianteira. A moto não. A moto, a tração dela vai ser na roda traseira. Alguns itens é muito importante vocês sempre verificarem na moto, na motocicleta, na motoneta de vocês, que são itens obrigatórios, como espelho retrovisor, verificar a folga da embreagem, folga do freio dianteiro, as setas, se elas estão funcionando corretamente. E claro, né, você tem combustível suficiente para vocês irem e voltarem. Aí na motinha da direita, o farol e a buzina. Farol e buzina são itens obrigatórios. Luz de freio também é um item obrigatório. Folga e lubrificação da corrente, assim como o carro tem que manter a lubrificação da corrente, tanto da corrente a cada 700, 800, 1000 quilômetros. Mesma coisa o óleo do motor, que pode variar de 1000 a 2000. Diferente do carro, que se troca com 5, com 6, com 10 mil. A moto não, a moto é de 1000 a no máximo 2000, tá? Dificilmente vocês vão encontrar um óleo para mais do que isso. Aí fica de olho também na folga do freio traseiro, no nível de óleo, que assim como o carro também tem uma varetinha ali para vocês ficarem de olho no nível de óleo, porque infelizmente se rodar 100, aí vai dar problema para vocês. E a pressão e estado dos pneus, assim como o carro, pneus sempre calibrados, calibragem correta, tem ali na lateralzinha da moto qual que vai ser a pressão adequada, a pressão correta, se você está sozinha ou se você está levando algum garupa, então sempre manter tudo em ordem. A lubrificação da corrente, como eu citei para vocês, então todas as marcas recomendam que a cada 500, né, de 500, no máximo 1000, você lubrifique a corrente. Isso evita o desgaste excessivo, apesar de sujar bastante a roda traseira. Suja, escorre, espirra, mas tem que manter lubrificado sempre. O correto é utilizar o óleo 90, né, que é um óleo altamente viscoso. Normalmente esse óleo 90 é um óleo que é utilizado em caixa de veículos. Ele é um óleo bem viscoso, é um óleo bem bom mesmo para fazer essa lubrificação da corrente. Claro que daí tem óleos e graxas específicas para isso, mas na dúvida, né, não sabe o que passar, passa aí o óleo 90 que com certeza vai estar super correto. Como eu citei anteriormente, cuide com a calibragem dos pneus. Manter a calibragem dos pneus correta pode fazer a diferença entre estar em condições de fazer uma curva ou seguir reto. Quer dizer o quê? O pneu bem calibrado, tudo certinho, bonitinho, com os sulcos ali em dia, em ordem, vai fazer com que você consiga
fazer uma curva com segurança. Agora, se o pneu tiver meio murcho, se o estado do pneu já não tiver lagrando e coisa, infelizmente, você pode não conseguir fazer a curva e acabar passando reto, passando direto e acabar até se machucando, ou pior, né, machucando alguém. Então, mantenha corretamente a calibragem dos pneus da sua moto e também, né, o desgaste. Aí ele vai fazer uma observação, né, quando trocar o pneu. Gente, essa ali ele até dá ali 10, 12 mil, mas isso é muito, muito, muito relativo para quem usa, para o peso que essa moto carrega, para a forma como os pneus são calibrados. Então, existem N fatores. Pode ser que o teu pneu dure menos que 10 mil, como pode ser que o teu pneu dure 20, 30 mil. Então, é apenas uma média, apenas uma referência que ele tá dando. Como eu falei, né? Pode ser que dure mais, provavelmente vai durar mais, pode ser que dure menos. Então, vai depender muito da forma como você vai utilizar aí a tua motocicleta. Na página 153, ele vai falar também do óleo lubrificante. Então, todas as fábricas não recomendam o uso de óleos sintéticos, pois você acaba só completando e raramente troca. Então, a manutenção ideal é que você troca, ele fala, né, a cada 3 mil, mas acho que 3 mil para moto é muito, então de 1.000 no máximo 2 mil. Procura sempre colocar um óleo de marca, de qualidade, de preferência um que já, né, já vem de fábrica na tua moto. Controle sempre o nível do óleo e acompanhe o som do motor. Então, como eu falei, a moto também tem a varetinha, você também pode acompanhar ali se tá menos, se tá mais, como é que tá. E sempre fica atento ao ronco do motor, qualquer ronco diferente, qualquer barulho diferente, tanto no carro quanto na moto, pode estar te alertando que tem alguma coisa errada, alguma coisa prestes a estragar ou até alguma coisa que infelizmente já estragou. Com relação ao combustível, então os mecânicos eles falam, né, que é melhor você colocar gasolina comum. Claro que vai a critério de cada um, tem gente que prefere a comum, tem gente que prefere a aditivada. O importante é não deixar faltar, tá? Porque ficar sem combustível na via, infelizmente, é uma infração de trânsito. E claro que o rendimento na cidade ela vai ser um pouquinho menor que o rendimento na estrada, tanto para o carro quanto para a moto. E no finalzinho, mantenha sempre o tanque cheio, o mais cheio possível, para evitar também que a bomba receba sujeira ou água. Geralmente acumula-se uma pequena quantidade de água no fundo, porque a água é mais pesada que o combustível, principalmente em veículos que são movidos a diesel. É muito comum acumular um pouco de água no filtro, mesmo no fundinho do tanque. É bom manter sempre com uma quantidade boa de combustível para evitar de superaquecer a bomba, ou mesmo de sujeira, água e detritos aí para o sistema da moto e acabar, né, da moto, do carro, do ônibus, do caminhão, do que for, e acabar dando um probleminha. Na página 154, ele vai falar de alguns itens, alguns equipamentos de uso obrigatório, tanto do carro quanto da moto. Eu vou ler alguns para vocês aqui, que são os principais que a gente vê com maior frequência. Então, os veículos automotores e ônibus elétricos. Para-choque, dianteiro e traseiro, sim, para-choque é um item obrigatório. Espelhos retrovisores internos e externos, tanto para o carro quanto para a moto. Limpador e lavador de para-brisa, tanto o limpador quanto o lavador são itens obrigatórios. Vocês têm o dever, a obrigação de saber que se está chovendo, tem que ligar o limpador. Se o ouvido estiver sujo, tem que ligar o lavador de para-brisa. Pala interna de proteção contra o sol, o para-sol, né? Aquela palinha que fica em cima ali no teto do carro. Faróis principais dianteiros de cor branca ou amarelo, prestem atenção. Faróis principais, ali o farol da frente na cor branca ou então na cor amarela. Luz de posição dianteira, ou seja, os faroletes de cor branca ou amarela. Lanternas de posição traseiras de cor vermelha. Lanterna de freio de cor branca, então não esqueça que o freio é na cor vermelha, a marcha ré é na cor branca, freio é na cor vermelha, marcha ré é na cor branca. Lanternas indicadoras de direção, tanto dianteira de cor ambar quanto traseira ambar ou vermelha. Lanterna de marcha ré na cor branca, como eu falei, né, no item 10, lanterna de freio de cor vermelha, no 12, lanterna de marcha ré de cor branca. Lanterna de iluminação de placa traseira e de cor branca, tem que ter um item obrigatório também. Velocímetro obrigatório, buzina, freio de estacionamento e de serviço com comandos independentes, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, dispositivos de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo, ou seja, o alerta, aquele triângulozinho lá, o vermelho de alerta. Extintor não é mais um item obrigatório, porém o tacógrafo é. Tacógrafo é um registrador de velocidade e tempo nos veículos de transporte e condução de escolares, de transporte de passageiros,
com mais de 10 lugares e nos de carga com capacidade máxima de 10, superior a 19 toneladas. Então, capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas é obrigatório também. Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Não esqueça que se vocês forem transportar crianças menores, tem que ser nos bancos traseiros, a não ser em exceções, né? Quando for uma picape, uma Saveiro que só tem o banco dianteiro, ou quando a quantidade de crianças pequenas extrapolarem os bancos traseiros. Dispositivo destinado ao controle de ruídos do motor, naqueles dotados de motor a combustão, ou seja, escape e catalisador. Tanto escape quanto catalisador são itens obrigatórios. Catalisador filtra os gases, enquanto o escapamento filtra os ruídos, o barulho. Macaco compatível com o peso e carga do veículo. Chave de roda, chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas quando seu carro tiver calota. Com relação às motos, motocicletas e triciclos, espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branco ou amarelo, lembrando que as motos deverão ficar o tempo todo com as luzes acesas, lanterna de cor vermelha na parte traseira, lanterna de freio de cor vermelha, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro, que é aquela abinha do pisca, velocímetro também, buzina, pneus que ofereçam condições de segurança não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade, nem no carro e nem na moto. Novamente, o dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, ou seja, escapamento e catalisador. Sim, na moto também tem o catalisador que filtra os gases e o escapamento que vai filtrar o barulho. Tanto no carro, quanto na moto, quanto no ônibus, quanto no caminhão, são itens obrigatórios. A eficácia do catalisador, ele ocorre o tempo todo, nem que o teu carro esteja ligado, parado, estacionado na garagem. Se ele estiver ligado, o catalisador vai estar trabalhando, vai estar filtrando, assim como se você pegar teu carro e dar uma volta ao mundo. A eficiência do catalisador em ambas as situações é 100%, tá? Ele vai estar funcionando, vai estar filtrando mesmo no carro parado ou mesmo no carro andando em funcionamento, marcha pesada, em marcha leve. O tempo todo que teu carro estiver ligado, o catalisador vai estar filtrando os gases que são emitidos pelo teu veículo. E é isso, pessoal. Finalizamos por aqui a nossa super aula de mecânica. Ficou uma aula um pouquinho comprida, mas ficou bem completa. Passamos por todos os itens que caem com maior frequência na prova, com todos os itens que vocês precisam saber aí para o dia a dia, para se deslocar de forma tranquila, de forma segura. Espero que vocês tenham gostado, agradeço de coração a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Reforço, se caso você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, deixar aquele comentário, aquela curtida, compartilhar esse canal com todo mundo. E tem conteúdo completo aqui de todas as matérias. Tem de legislação, de todos os temas de legislação, tem de direção, primeiros socorros, meio ambiente e fechando com o vídeo de mecânica. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Agradeço de coração aí a companhia de vocês até aqui. Desejo a vocês muito sucesso, muitas bênçãos e até o nosso próximo vídeo.